continuação à nossa Semana da Saúde, hoje com o nosso ginecologista e obstetra, para vocês participarem. O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Eu estou muito feliz pela participação de todos vocês, essa interação que nós estamos tendo essa semana, nossa Semana da Saúde. Muito obrigada, meus queridos. Eu adoro saber que vocês estão ligadinhos no programa Conexão Mulher. Beijos, beijos, beijos para os nossos amigos de longe e de perto. Uma fotinho? Sabe quem é que está ligadinho lá no programa Conexão Mulher? Vamos mostrar? Alcimar. O Alcimar, lá do bairro Micail, e um outro amigo conhecido nosso, lá do bairro Micail, ligadinhos no programa Conexão Mulher. Beijos, Alcimar, para você, para os filhos e para todos os seus clientes do comércio do Mineiro, lá no bairro Micail. Um beijo mais do que especial à dona Antônia Taurizano, Ilzeni Junqueira, Francisca Neuma e os nossos amigos lá de longe. Eu amo vocês de paixão. Vocês é que fazem parte da minha vida. Look do dia, porque nós temos muito o que falar. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de ginecologia, obstetrícia, podem falar pelo WhatsApp, mandem suas mensagens, suas dúvidas, que o doutor Michel Mandelmann vai, com certeza, responder com muito carinho. Bia, eu vou me sentar, porque nós temos muito o que falar e eu estou muito feliz em receber doutor Michel Mandelmann, que é ginecologista, obstetra, consultor em programa de TV e, principalmente, um médico que tem amor, dedica seu carinho àquilo que faz. Um detalhe mais do que especial, que isto me fez ter a certeza de que escolhi muito bem o nosso parceiro médico de hoje. Ele foi procurar, de alguma forma, se especializar para ser um médico, como aqueles de família de antigamente, que conseguem interagir como se fizesse parte da família com seu paciente. Pois é, doutor Michel foi fazer marketing para saber o que é e de que qual a melhor forma de passar para seus pacientes aquilo que é necessário para a sua prevenção, seu cuidado e a melhor qualidade de vida. Doutor Michel, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu fico muito feliz porque sei da sua correria, da sua dedicação, a falta de tempo, mas ainda assim teve o carinho de estar aqui com a gente. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado, Mel, pelo convite. Sei que o seu programa é uma audiência muito grande. E realmente, você falou bem, o médico tem uma correria muito grande. É difícil você parar um determinado momento, até para participar de uma conversa agradável como essa que nós vamos ter agora, a respeito de como a mulher deve se prevenir em relação à saúde, alguns temas ligados à ginecologia, à obstetrícia. É uma correria mesmo. E o marketing em saúde, hoje em dia, quando você fala marketing, na verdade, é voltado ao paciente. O médico, ele tem por prazer, porque ele faz aquilo que ama, faz aquilo que gosta, de passar todas as informações para o paciente, no sentido que ele absorva aquilo que você está falando através de uma linguagem simples, uma linguagem popular, para que ele entenda e para que você tente fazer com que ele tenha, depois de uma ou várias consultas, uma melhor qualidade de vida. Essa é a função do médico. Verdade. E eu fico muito feliz, porque quando você me falou isto, eu fiquei imaginando, né? Muitos médicos,
às vezes atuam pelo simples prazer ou pelo título, ou sei lá. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos visualizar o amor que o profissional da saúde está tendo para conosco. Porque nós não vamos ao médico, ao hospital, porque vamos a passeio. Normalmente, quando se procura o hospital, a clínica, o médico, você quer um pouquinho de carinho. Com certeza. E, além disso, tá, o médico ele tem, desculpa o termo, por obrigação, olhar no rosto do paciente, tá, explicar tudo aquilo que pode eventualmente acontecer e não esconder absolutamente nada. Essa sinceridade Exatamente. é necessária. Durante a faculdade, tem uma matéria chamada relação médico-paciente. E ele tem que entender, ao longo de uma ou de várias consultas, como é que vai ser a reação psicológica daquele paciente. Se o paciente não consegue entender, em alguns casos você tem que chamar os familiares, amigos, para tentar explicar o que está acontecendo com ele. O médico nunca pode esconder absolutamente nada e olhar de olho no olho, tá? Posso citar uma situação em relação à minha especialidade? Por favor. Por exemplo, infertilidade. Quando você fala em infertilidade, aquele casal ansioso que está demorando para ter filho, tá? E ele vem com aquela angústia, com aquela vontade que acha que o médico, naquele momento, vai ser, entre aspas, o Deus. Não. A gente sabe que ainda, segundo estudos, o insucesso, desculpa o termo, o fracasso, em termos de atingir o filho, é maior que os resultados benéficos do que o sucesso. Então o médico, numa primeira consulta, tem por obrigação falar para o casal, caso não dê certo as tentativas, o que vocês pretendem fazer? Entendeu? Aí cabe ao casal pensar. E até sugiro, por que não, uma adoção, Verdade. caso realmente não dê certo, para eles pensarem nisso. Por quê? Pode ser mais de uma tentativa, 2, 3 tentativas, e não der certo, e fica aquela frustração, tanto psicológica quanto financeira, porque existe um gasto nisso, que hoje em dia os convênios não cobrem isso, o sistema público, para você conseguir uma consulta, um sistema público, para tratar a infertilidade, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos, tá? Tendo serviços de referência aqui no estado de São Paulo. E se eles não conseguirem, por que não adotar? Eles têm que pensar nisso também. Quem é que cria? Quem são os verdadeiros pais, Mel? Aqueles que criam, não só aqueles que geram. Isso é importante. Tá? E hoje em dia os juízes, eles analisam algumas coisas. Eles analisam se aquele casal tem estabilidade, não só financeira, e não se os senhores são ricos, mas estabilidade financeira, né? Em termos éticos, morais, religiosos, legais, para pôr uma criança dentro do novo lar. E existem muitas situações de infertilidade, isso é comum? Sim, muitas, tá? O casal, que a gente pode, já falando sobre algum determinado assunto na nossa área, que é infertilidade? Quando o casal tendo relações sexuais frequentes, obviamente frequência é uma coisa muito relativa, mas se o casal tem o objetivo de engravidar, tá? O que eles têm que fazer? Por incrível que pareça, uma coisa óbvia, mas ter relação sexual frequente. Se depois de um ano não conseguir, aí sim procurar um especialista. Realmente, você pegar, olha, logicamente existe uma porcentagem, pelo menos de 10 a 15% dos casais são inférteis dentro de uma população geral, podemos pensar assim. É um número muito grande, é um número muito grande. É grande. Poxa, eu não tinha noção disso. E realmente, essa situação, o médico tem que ser muito sincero. Sim, porque gera angústia, gera ansiedade. Tá? A parte psicológica do casal está muito envolvida. Aquele desejo, aquele objetivo, aquela ansiedade de ter um filho. Porque o casal está vendo que os outros têm 1, 2, eles não estão conseguindo. Eles querem acompanhar o casal no sentido que os filhos sejam amigos dos outros filhos. Eles não estão conseguindo isso gera uma angústia. E vem cobrança da família também. Verdade. Muito grande. E numa situação dessa de infertilidade, quais são as opções? Então, Olha, a primeira coisa, lógico, depende da causa. Então, eu acho que focado na causa. Então, primeira coisa, a gente vai ter que falar em alguns números aqui. Tá? Como eu falei, a gente tenta, de certa forma, usar o maior tempo possível de linguagem popular, mas algumas coisas, nós temos algumas situações, alguns momentos, vamos falar em números e em termos científicos. A gente sabe que 30% das causas de infertilidade são de origem feminina.
30% de origem masculina, 30% dos dois juntos, que é do homem e da mulher, e 10% de uma situação chamada de ISCA, que é a abreviatura de infertilidade sem causa aparente. O que significa isso? Você investigou tudo que podia investigar, causas hormonais, causas anatômicas, e não achou nada que chamasse atenção. Essas chamadas CDs, que eu falo, causas desconhecidas. Na medicina, Mel, tá? E para quem não está nos prestigiando agora, o desconhecido ainda é muito grande na medicina, em qualquer área. Na infertilidade, na ginecologia, na obstetrícia, na neurologia, tá? Tem muita coisa que você trabalha com desconhecido. Muito difícil você vai descobrir o que é. Entendi. E aí, nesses casos, nem inseminação... Não, sim, você tenta, às né? vezes... O que acontece hoje em dia, tá? A gente sabe que, infelizmente, o nosso país é ainda um pouco machista, tá? Porque o homem sempre fala que a culpa é da mulher. A gente não está conseguindo engravidar porque você está com algum problema. Só que ele não quer investigar a parte dele, entendeu? Entendi. Ele esquece que alguns homens, ele ou alguns, fumam bastante. E o fumo pode levar à infertilidade, além de outros problemas que todos nós sabemos. Pode levar a infarto, pode levar a derrame cerebral, a câncer de pulmão e pode levar à infertilidade também. Então eles não querem assumir que pode ser que o problema esteja com ele. Tem que investigar o casal. Dois. Entendi. Uma outra coisa, doenças sexualmente transmissíveis, pode causar infertilidade? Algumas podem, tá? Tem várias, né? Existe uma situação, uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que pode levar a uma situação chamada doença inflamatória pélvica aguda, que pode causar infertilidade. Tá? Por exemplo, no homem, a varicocele. Vamos falar de algumas... Varicocele por si só, tá? Logicamente eu não sou urologista, conversando com alguns urologistas, ele pode conviver com a varicocele, que é a dilatação das veias do aparelho genital masculino, a vida inteira. Mas se for para infertilidade, tem que tratar isso. Quer dizer, tem uma série de coisas, né? Fatores hormonais, todo o sistema da ovulação, da menstruação, é regulado por fator hormonal que começa aqui na região cerebral. Se tiver algum problema na região cerebral, no ovário, no útero, isso vai interferir na fertilidade da mulher. Entendi. Quer dizer, são várias causas, tá? Na hora de se procurar investigar a infertilidade, você tem que pedir uma série de exames para a mulher e para o homem você faz a chamada pesquisa básica, pede um espermograma para saber como é que está a situação do sêmen dele e, logicamente, uma coisa mais complexa, você encaminha para o andrologista. Quem que é o andrologista? É o urologista que cuida da parte reprodutora masculina. Perfeito. Mas não tem esse problema. Certo. O casal pensa em engravidar, tem as suas relações sexuais normais. Aí, vamos começar pelo aparelho reprodutor feminino? Então, vamos lá. Tem algumas imagens aí, Vamos ver nosso aparelho reprodutor feminino. Então, isso realmente é a anatomia do aparelho reprodutor feminino. Embaixo nós temos a vagina, tá? Aquela parte marrom, tá? Seria o quê? O colo do útero e lá dentro é o útero, tá? Logicamente, como nós estamos sem algum apontador, tá? Aquelas duas partes brancas, uma do lado direito e do lado esquerdo, são os ovários e aquela parte que liga os ovários ao útero são as tubas uterinas. Certo. O mais escurinho, né? Exatamente. O que acontece hoje em dia? Vamos falar de prevenção. Tá. A gente sabe que a base de qualquer medicina hoje em dia, Mel, qualquer história, é a prevenção. Tá? Em algumas situações, você tem que retirar o útero. Tá? Aquela paciente tem um mioma gigante, trouxe um tratamento clínico e não resolveu. Você tira o útero. A paciente sangra de uma forma totalmente irregular, tentou o tratamento clínico e não resolveu. Quando você fazer uma histerectomia, aí que a gente vai começar de vez em quando, não muito para não chocar ninguém, usar termos técnicos. Histerectomia do latim, histeroúterectomia retirada. Hoje em dia, você retira as trompas também. Por quê? Foi feito um estudo, Mel, isso é uma coisa recente, que a origem do câncer de ovário não está mais no ovário, está nas trompas. Puxa vida. Tá? Então, você vai fazer uma histerectomia, você retira as trompas. Eu não sei se você sabe, tá? O câncer de ovário,
Sabe como é que ele é conhecido no meio médico? Não. Desculpe o termo, mas eu tenho Por que falar a favor, verdade. fique à vontade. Aquela história, a função do médico chamado de matador silencioso. Você encontra o câncer num estágio muito avançado, que no começo a mulher não apresenta os sintomas. Então, quando você vai fazer uma histerectomia, por prevenir câncer, já tira as trompas. Então, é uma coisa recente hoje em dia. Ó, já estamos falando de prevenção. Importante. Verdade. E aí veio uma perguntinha. A Mônica perguntou o seguinte: peça para o doutor falar um pouquinho sobre candidíase. Candidíase é um corrimento mais comum que a mulher apresenta, que é aquele corrimento branco, de aspecto leitoso, em moderada quantidade, podendo não ter cheiro fétido, que coça bastante. Já vamos falar de prevenção. Você vê que eu vou associar a prevenção também. Perfeito. Por que ela acontece? Por 1 milhão de motivos. Tá? Existe um grupo de bactérias, sempre na vida tem as coisas boas e as coisas ruins. Falar das bactérias boas que são responsáveis pela defesa da vagina. Como é que é o nome desse grupo de bactérias que são responsáveis pela defesa da vagina? Lactobacilos, que não tem nada a ver com os lactobacilos que tem naquele produto que a gente toma, hein? Tá? É aquilo que eu brinco, não adianta tomar aquele produto que sua vagina vai ficar boa. Não. Não, eu imaginei isso. Então, tudo que diminui a quantidade desses lactobacilos, essas bactérias boas, as bactérias que defendem a vagina contra agentes estranhos, facilita a entrada de outros micro-organismos, um deles um grupo de fungos, que é a cândida, tem vários tipos de cândidas, a mais famosa é a Candida albicans, que ninguém precisa saber esse nome, que causa esse corrimento branco. Um dos motivos que diminui a defesa, estresse. Hoje em dia, falar para ninguém ficar estressado no mundo que não é impossível. Diabetes. A própria gravidez é uma situação que diminui a defesa do corpo. É muito comum a mulher, durante a gravidez, ter candidíase, tá? Ou outros tipos de corrimento. Tá? Isso trata com creme vaginal, com medicamento oral. Como é que você previne uma candidíase ou alguns outros tipos de corrimento? Usando calcinhas de algodão. Esquece calcinha de lycra. Calcinhas de algodão ajudam a prevenir meio úmido. Os bichinhos, principalmente os fungos, que causam corrimento, eles adoram porque adoram o meio úmido. Tanto que é verdade, uma situação comum que acontece com os nossos. Se a gente não enxugar direito entre os dedos das mãos, os dedos dos pés, uma famosa frieira. Exatamente. Que é o fungo. Exatamente. Então, usando calcinhas de algodão, você dormir sem calcinha para ventilar, é bom. Muito bom. Tá, gente, olha lá, vamos dormir sem calcinha de vez em quando. Dizer, é bom para vocês que eu nunca usei, mas tudo bem. Tudo bem. E uma outra situação que muita gente esquece de fazer, que é uma situação muito comum, Mel. Tomar muita água, 2 litros de água por dia, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Tomando muita água, você previne uma situação muito comum nas mulheres, que é a infecção de urina. É mesmo? Limpa o canal da urina. Tá? Quem é que causa infecção? Um grupo de micro-organismos chamado de bactérias. As bactérias têm 2 propriedades clássicas. A primeira, tá? Ela é oportunista. Aquilo que eu falo, enxergar, ela não enxerga, que ela não tem olhos, é um ser microscópico, mas ela consegue perceber que, além da vagina, ela tem a oportunidade de ir para outros lugares. Um deles, além da urina, quando ela sobe pela urina para causar infecção no trato urinário, ela consegue perceber que ela tem outros lugares que ela pode invadir. Um deles é a vagina. E quando ela entra na vagina, já tem uma outra propriedade, que é o poder da multiplicação. De uma vira milhões. E causa aquele corrimento fétido, tá? Com cheiro muito forte, também característico de bactéria. Então, tomando muita água, diretamente, a mulher evita infecção de urina. Indiretamente, corrimento de bactéria. A Lucinha perguntou sobre sabonete íntimo. Sabonete íntimo pode usar. Tem estudo que previne contra infecção de urina, inflamação e corrimento. Não tem nenhum problema, não. Pode usar. Perfeito. Bom, se tiverem mais alguma dúvida, por favor. Interessante, viu, essa interação nossa com... Tá? Graças a Deus, olha, parabéns pela audiência, viu? Bom, depois eu vejo, enquanto você vai falar um pouquinho. Aí, gravidez. Gravidez, vamos lá. Também tem a prevenção da gravidez. A prevenção. Sim. O que a mulher deve fazer quando pensa em ficar grávida? Não só pensa, em 3 situações. Mas uma gravidez programada, naquela situação que ela está tendo relações sexuais sem qualquer proteção e está com atraso menstrual, uma suspeita de gravidez, ou está no início. Tomar uma vitamina chamada de ácido fólico. O que essa vitamina tenta ajudar a evitar? Quando a gente fala tenta, que a medicina, na verdade,
tá? Não é ciência exata. Você trabalha com estatística. Tá? Com um grupo de população, foi feito estudo, naquele grupo de população deu certo, você extrapola para a maior parte, tá, das pessoas. Tenta ajudar a evitar malformações do chamado tubo neural. Quem que é o tubo neural? Aquela estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso da criança. Então pode começar a tomar o ácido fólico nessas situações, principalmente na paciente que pensa em engravidar. Maravilha! Então, prevenção. Sempre, até na gravidez. E o que é que você aconselha? É muito necessário você fazer o pré-natal? Sem dúvida nenhuma, né? Pré-natal desde o começo, desde o momento que ela vai se programar e está com atraso menstrual, tá? Porque algumas coisas você consegue pegar até no começo, né? E fazer, obviamente, hoje em dia, você consegue viver sem celular? Ninguém. Não, ninguém. Tá? Hoje em dia, nenhum médico que faz pré-natal consegue ficar sem ultrassom. Certo? Entendi. Tá, nós temos algumas imagens, acredito. Vamos ver? Tá. Vamos acompanhar. Tá. Então, no ultrassom, aí é importante... descobriu que está atraso menstrual, vai procurar o médico, Isso. vai na clínica, faz o ultrassom. Isso. O que a gente, olha, então, isso aqui, essa imagem, que lindo, é ultrassom mulheres, no começo, né? Muita emoção. No começo. Parece que ainda, pelo que eu estou vendo lá, tá? É uma imagem que você não consegue ver ainda o embrião com batimentos cardíacos, deve ser um ultrassom bem no começo. No começo você não consegue ver mesmo. Até mais ou menos 6 semanas e meia a 7, você vê mais ou menos essa figura. O útero gravídeo com aquele espaço lá dentro, escuro, tá? É onde vai se alojar o embriãozinho, tá? E você tem que, provavelmente, mais pra frente repetir esse ultrassom, porque com 6 semanas e meia a 7 semanas, ultrassom por baixo, ultrassom transvaginal, que você vai ver o nenê com batimentos cardíacos. Ai, que delícia! Tá? E por que é importante ter ultrassom no começo, Mel? Vamos falar a importância do ultrassom? Por favor. Primeiro, se a gravidez é tópica ou ectópica. O que é isso? Que tópico é isso? No seu local original. Ectópico, fora. Fora do seu local original. Aquela da gravidez exatamente, é raro. Tá. Mais uma vez, em estatística de 100 mulheres que engravidam, 97% de gravidez tópica e 3% de gravidez ectópica. Tá. A gente sabe que a gravidez ectópica, que é raro, e da raridade mais comum era nas trompas. Mas existe. Não vai sobreviver. Então você já tem que tomar alguns cuidados. Segundo, se a gravidez é gemelar ou não. A gente fala gemelar, é um termo genérico para 2 ou mais. Trigemelar, aquilo que eu falo. Gravidez gemelar, trigemelar, é uma dupla, tripla felicidade para a mãe. Porém, é uma dupla, tripla preocupação para o médico. Tá? Até o brinco. Principalmente aquele... Pensei que era para o pai, pela despesa, não, é para o médico. Sim, mas isso aí... Olha, por incrível que pareça, tudo na vida eu penso assim, tudo na vida dá um jeito. Que a gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco por alguns motivos. Tá? É uma gravidez que tem maior chance de aborto, maior chance de trabalho de parto prematuro, maior chance de hipertensão na gravidez. Então, quando se fala em... Descobriu-se... Exatamente. A eclâmpsia já é uma fase mais avançada, que é a convulsão da chamada, desculpa o termo, doença hipertensiva específica da gravidez. Hipertensão na gravidez tem outros nomes também, não vamos entrar em detalhes. Seria pressão alta. Exatamente, que é o que infelizmente mais mata a mãe e a criança durante a gravidez. Meu Deus. É lógico, veja bem, Mel, a gente não quer falar, quando se fala em gravidez, tudo pensa só numa situação de felicidade, mas tem as intercorrências, as consequências, que nem tudo no jardim são flores. Da falta de prevenção. Nem sempre, né? Aquilo que eu falo, Mel, o médico faz a sua parte, a paciente faz a parte dela, tá? E a natureza faz a parte dela também. É um tripé, não tem como. Mas a natureza é mais forte do que nós. Bom, nós temos 2 minutos, infelizmente, Poxa e aí vida. chegou mais uma perguntinha. Incrível que nós temos uma imagem que é da menopausa. Isso. Né? Calores. E aí, ela está com calores. Bárbara, Cristi e Mamanhana perguntaram, Mel, pergunta para o doutor com qual idade a mulher deve começar a tratar menopausa. Quando ela começa a sentir exatamente o que essa moça está sentindo na figura, calores, fogachos e mais uma outra coisa. Antes disso, ela começa a apresentar chamadas bagunças menstruais. Ou seja, ela menstruava todo mês e de uma hora para outra ela começa a menstruar no mês, daqui a 3 meses não menstrua mais, no outro mês desce muito, mas desce pouco, até que chega uma hora que para de vez a menstruação. Para de vez a menstruação por mais de um ano é menopausa.
Falando novamente a respeito dessa figura, esses calores fogachos, ela apresenta até quando está muito frio na cama. À noite ela sente. Por quê? Porque o ovário está deixando de produzir hormônio feminino. Tá? E deixando de produzir hormônio feminino, tem calores fogachos, a vagina fica seca, atrófica. Não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação, tem muita dor. Você tem que entrar com creme ou, se não tiver contraindicação, medicamentos para repor hormônio. Cada caso é um caso, o médico tem que estudar muito bem a paciente para não ter complicação na hora de entrar com medicamentos para ela. Eu acredito que esse assunto, um programa só, vamos deixar? Vários, né? São vários. Vamos. A gente falou sobre vários temas, tá? Que são vários programas. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero convocá-lo a estar conosco mais uma vez. É uma ordem. Por favor? Eu sei que tem muitas perguntas, estou vendo que está chegando ainda, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Doutor, suas considerações finais em meio minuto. Primeira coisa, eu queria agradecer pelo convite, tá? Um programa extremamente dinâmico. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, tá? E como sempre, Mel, hoje em dia, em qualquer fase da medicina, em qualquer especialidade, a medicina é muito mais preventiva do que curativa e procure sempre o médico da sua confiança. Adoro isso! Doutor, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Meus queridos amigos telespectadores, minhas amigas, obrigada pela participação. Nosso programa chega ao fim, mas tenham certeza que o doutor vai voltar e nós vamos dar continuidade. Cada programa vamos escolher um tema e vocês podem sugerir, tá? Amanhã, também ao vivo, mais um programa na nossa Semana da Saúde. Muito obrigada pelo carinho, por eu saber que vocês estão todos os dias ligadinhos no nosso programa. Programa Conexão Mulher é feito por vocês e para vocês. Beijos! Espero vocês amanhã. Doutor, obrigada. Beijos, até amanhã. Adoro vocês!